Olá pessoal, hoje eu vim aqui para a gente poder conversar um pouquinho sobre a medida provisória 927, que acabou caducando, na data de ontem, dia 19 de julho de 2020. O que significa caducar? Significa, pessoal, que ela não foi convertida em lei dentro do prazo que isso deveria ter ocorrido, que é no prazo de 120 dias a partir da sua publicação. Então esse prazo finalizou ontem e ela não foi convertida em lei. Então nós vamos falar aqui um pouquinho sobre quais serão os efeitos dessa não conversão. Pois bem, a medida provisória 927, ela foi publicada em março desse ano pelo presidente Jair Bolsonaro, trazendo aí algumas medidas que as empresas poderiam adotar durante esse período de calamidade, como forma de preservar o emprego e a renda dos trabalhadores. Entre essas medidas, pessoal, nós temos aí a questão do teletrabalho, a possibilidade de antecipação dos feriados e das férias individuais e coletivas. Temos também a questão do banco de horas, no qual previa a medida provisória que o período não trabalhado poderia ser compensado aí pelos trabalhadores, pelos funcionários, em um prazo de até 18 meses, depois de encerrado esse período de calamidade. Trazia também a medida provisória a suspensão da exigibilidade de alguns exames, como por exemplo o admissional, os exames periódicos e alguns treinamentos que são previstos nas NRs. Também trazia, com relação à fiscalização, a questão dos auditores fiscais atuarem mais de forma orientativa do que propriamente fiscalizatória. Vamos falar então rapidamente sobre quais os efeitos práticos dessa MP ter caducado, não ter sido convertida em lei dentro do prazo. Quando uma MP ela está vigente, ela está ali dentro do prazo de 120 dias dela, ela produz todos os efeitos legais. Então, o que aconteceu do dia 22 de março de 2020 até ontem, dia 19 de julho de 2020, e foi aplicado, está valendo, agiu dentro da lei, tá? A empresa que aplicou o teletrabalho, que a empresa que antecipou feriados, que antecipou férias, dentro do que está previsto ali na MP, ela não agiu em irregularidade porque a MP caducou. Não, se ela fez enquanto a MP estava vigente, está valendo. Agora, a partir de hoje, em tese, essa MP ela não existe mais. E aí, como é que fica? Nesse caso, pessoal, voltam a ser aplicadas as regras que a gente tinha antes. Quais sejam? Por exemplo, a CLT. Então, vamos lá. Com relação ao teletrabalho, por exemplo, o que está previsto lá na CLT? Que é o que vai ser aplicado, o que volta a ser aplicado, a partir de hoje, dia 20. Que para que haja o teletrabalho, para que o trabalhador possa trabalhar de forma remota, possa trabalhar em home office, fora das dependências da empresa, deve haver um mútuo acordo. Então, deve haver o consentimento daquele empregado. Ele tem que concordar com essa condição. Lá na MP, previa que essa era uma condição que poderia ser imposta pelo empregador. Ele poderia simplesmente chegar para o seu funcionário e comunicar, desde que seja respeitado ali aquele período de antecedência, da comunicação de até 48 horas antes, ele deveria comunicar com essa antecedência de 2 dias. Ele poderia simplesmente comunicar ao funcionário que ele estaria trabalhando em regime de teletrabalho a partir de tal data. Não precisaria da concordância daquele empregado. Só que agora volta a valer a CLT. Então, a partir de agora, ele precisa sim da concordância do empregado. Precisa ser feito um acordo entre empregado e empregador. Também, no que tange ao teletrabalho, nós temos aí a questão dos aprendizes e estagiários, que lá na medida provisória permitia o trabalho remoto para estagiários e aprendizes, o que não está previsto lá na CLT. Então, em regra, estagiários e aprendizes não podem trabalhar de forma remota. A relação à antecipação das férias, nós temos aí também o prazo mínimo de aviso, quanto tempo de antecedência a empresa deve comunicar que está concedendo férias àquele empregado. Na medida provisória, isso deveria ser feito com pelo menos 2 dias antes. Então, a empresa simplesmente chegava para o empregado e comunicava, por escrito ali, que iria conceder as férias para aquele funcionário, respeitando esse período mínimo de 2 dias, que deveria ser avisado pelo menos 2 dias antes, e constando ali no acordo que estava sendo feito de antecipação, qual seria o período que seria gozado das férias. Porém, volta a valer agora as regras lá da CLT, que esse aviso, a partir de agora, tem que ser feito com pelo menos 30 dias antes. E 1/3 de férias não poderá mais ser pago lá junto com
13º, como estava previsto na CLT, volta a ter que ser pago juntamente com as férias. Ainda com relação às férias individuais, nós temos aí que a concessão mínima, né, o período mínimo de férias tem que ser de pelo menos 10 dias, sendo que a medida provisória ela possibilitava a concessão de férias de pelo menos 5 dias. Já com relação às férias coletivas, nós temos aí pela CLT que o comunicado de férias coletivas deve ocorrer com pelo menos 15 dias de antecedência, sendo que a medida provisória ela possibilitava que esse aviso fosse feito com até 2 dias de antecedência apenas. Ainda com relação às férias coletivas, a MP ela dispensava, né, que aquele comunicado que tem que ser feito tanto ao Ministério do Trabalho, que hoje é o Ministério da Economia, quanto aos sindicatos. Então, uma vez que caducou essa medida provisória, volta a ser exigido esse comunicado das férias coletivas que a empresa deve fazer tanto ao sindicato quanto ao Ministério da Economia. Já com relação àquela suspensão da exigibilidade de exames, né, admissionais, periódicos, de treinamento, que existia na MP, já que ela não está mais vigente, então volta a ser exigido nos prazos regulamentares. E por fim, o que nós temos aí é que, uma vez que caducou essa medida provisória, não está mais vigente aquele artigo que previa que os fiscais do trabalho, eles atuariam ali mais de forma orientativa. Então, em tese, agora eles voltam a atuar de forma fiscalizatória, igual era antes da edição dessa medida. Então é isso, pessoal. Essas são as principais alterações que eu acho que vão afetar aqui no dia a dia, né, da empresa e que podem gerar mais dúvidas. Então, se ficou alguma dúvida, pode comentar aqui embaixo. Vai ser um prazer responder vocês, tá bom? Espero que tenham gostado. Se gostou, curte, comenta, envie para os amigos. Beijo, até mais.